Jornalistas argentinos estão fazendo o Flamengo de chacota, estão zoando o Flamengo e comemorando que vão enfrentar o Flamengo ao invés do Estudiantes. A mídia argentina está comemorando que vai enfrentar o Flamengo, falando que o time do Flamengo é lento e que seria muito mais difícil enfrentar o Estudiantes. Vamos ver o que eles falaram? Che, en un cilindro que va a estallar en esa revancha. Tiene que festejar Racing, tiene que festejar que pasó Flamengo. Y no Estudiantes, estudiando el equipo bravísimo, bravísimo. Estos juegan caminando, caminando. ¿Se acuerdan la playa? ¿Se acuerdan de la pileta? ¿Se acuerdan del freezer lleno? 2 lechones, tienen una tira de asado. 3 salmón para mañana. Entonces, claro... Como vocês viram nesse vídeo, eles estão fazendo o Flamengo de chacota. Estão dizendo que o Flamengo não luta, time preguiçoso, andam caminhando dentro de campo. Ou seja, jogam andando dentro de campo, o que significa dizer que para o Racing vai ser muito fácil ganhar do Flamengo. É isso que a mídia argentina está falando e está pintando. Lembra quando o Flamengo enfrentou o Olímpia do Paraguai, em que a gente já tinha comemorado que ia passar, coisa e tal, eles pegaram os vídeos dos brasileiros comemorando que iam enfrentar o Olímpia e eles ganharam da gente, jogaram muita bola contra a gente? Esses vídeos têm que ser mostrados para o elenco do Flamengo. Falar assim, ó, lá na Argentina estão falando que a gente joga pesado, que a gente anda em campo, somos fracos, não temos raça, não somos um time luchador, como estão falando. Ou seja, significa dizer que o Flamengo precisa entrar dentro de campo e atropelar os jogadores do Racing. No Maracanã, a gente precisa fazer o resultado. Por quê? Porque lá no El Cilindro não vai ser fácil. Motivado ou sem motivação, não vai ser fácil enfrentar esses caras lá na Argentina, lá no El Cilindro. Então o Flamengo precisa fazer o resultado aqui no Maracanã. E aí, placar, que eu chuto dizer que deveria ser o ideal, é um 3-0. 2-0 é perigoso. 1-0 é perigoso. Um 3-0, a depender da estratégia que vai fazer lá no El Cilindro, consegue segurar o jogo e passar para a grande final e enfrentar então o LDU ou o Palmeiras. Agora, o Flamengo, ele vem aí de jogos positivos, ganhou do Botafogo, né? E vem com novos jogadores que estavam machucados. Por exemplo, o Pulgar. O Pulgar tem que ser titular contra o Racing e impor o respeito que estamos acostumados a ver do Pulgar dentro de campo. O Flamengo, historicamente, quando foi campeão de coisas grandes, tinha um camisa 5 de segurança. Tinha um volante, um primeiro volante de segurança. E ele é esse cara. Saul e Jorginho são ótimos jogadores? São jogadores desta classe? São. Mas existem jogos de um nível de intensidade que você não pode colocar os dois dentro de campo e falar assim, ó, vocês vão revezar a volância. Um vai ser primeiro volante, outro vai ser segundo volante. O que eu imagino, tá? Se for jogar Saul e Jorginho, eles têm que ser ponta de losango. Ou seja, um primeiro volante com eles na frente e depois o Arrascaeta. Porque se colocar eles como volante, o time geralmente fica espaçado contra adversários de alta intensidade. Se a gente for pensar que existem 4 níveis de adversário e de intensidade no futebol, podemos dizer que o primeiro nível seja o Juventude e o Vitória, que o Flamengo goleou esses 2 times. Foi simplesmente muito tranquilo uma vitória, foi uma goleada, uma sonora goleada. Então são alguns adversários fracos do Brasileirão e o estadual. E alguns outros adversários da Libertadores, que são muito fracos. E aí vai ser aquele nível 1 de intensidade. O nível 2 de intensidade são times mais aguerridos, mas que não têm ainda essa habilidade. Então o Botafogo da Paraíba mostrou isso e por aí vai. O nível 3 de intensidade são times bons, mas que ainda deixam o Flamengo jogar. Ou seja, eu jogo na minha tática e você joga na sua. Vamos ver quem é melhor. Agora, o nível 4 de intensidade são os times que não deixam o Flamengo respirar. E a gente viu ao longo desse ano que quando o Flamengo enfrentou times que não o deixavam respirar, era muito difícil sair com o resultado. Aconteceu isso com o Bayern de Munique. Eles entenderam que acelerar demais o jogo iria atrapalhar o Flamengo, né? Aconteceu contra o Estudiantes lá na Argentina, um jogo ultra acelerado. O Cruzeiro, nas 2 vezes que enfrentou o Flamengo, acelerou demais o jogo para poder então o Flamengo não conseguir respirar. Ou seja, esse time contra o nível 4 de intensidade, podemos dizer, ele acaba sofrendo demais. Então o Flamengo precisa ficar ligado contra times que jogam em altíssima intensidade e que não deixa de jeito nenhum o sistema de jogo do Felipe Luiz funcionar. O Racing tem tudo para ser esse time de nível 4 de intensidade. Eles sabem disso, tanto é que essa confiança
que os jornalistas argentinos têm naquilo que eles estão falando e do Racing é porque, de fato, eles acreditam que o Racing fisicamente e taticamente vai atropelar o Flamengo pelo nível de intensidade. Então, temos que abrir o olho e ficar alertas para o que vai acontecer então no Flamengo e Racing e fazer o resultado no Maracanã. De novo, Flamengo precisa fazer o resultado no Maracanã. Se levar um placar ruim do Maracanã lá pro El Cilindro, lá vai ser um inferno. Os argentinos sabem criar esse tipo de ambiente e não vai facilitar para o Flamengo. Então é lutar, treinar, trabalhar demais para poder chegar contra o Racing no Maracanã e fazer um 3-0, um 4-1 e por aí vai. Porque senão o calo vai apertar lá na Argentina e vai ser aquele sofrimento que foi contra o Estudiantes. Naquele dia eu falei assim, olha, na disputa dos pênaltis, meu coração quase parou. Não sei o de vocês, mas naquela disputa de pênalti ali contra o Estudiantes, eu fiquei mais meia hora no sofá parado, respirando, porque foi uma loucura. Todos nós queremos que o Flamengo chegue na grande final da Libertadores e vamos torcer para que consigamos sair então com o resultado contra o Racing e calar a boca desses jornalistas que estão tirando sarro do Flamengo.